Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira. Mil perdões, ontem eu não consegui gravar o Radinho, não sei se alguém afinal percebeu, tanto faz, mas é que os últimos dias, eu nem sei se eu abri muito isso para vocês, mas foram um pouco tumultuados porque a gente estava se desdobrando para atender da melhor maneira possível uma pequena situação, né, vamos chamar de intercorrência médica com meu pai, nada dramático, nada trágico, na verdade algo praticamente inevitável para quem chega aos 93 anos, são esses probleminhas de saúde que estão aguardando todos os membros da espécie, não é? Mas ele está bem e hoje ele tem alta, ufa, né? Aleluia, que bom, né? Aleluia. Aliás, eu não sei muito bem o que quer dizer aleluia, né? Mas então, antes que eu apareça aqui, está dando crédito a alguma força misteriosa, a gente tem que agradecer a equipe médica, né? Fico muito feliz de ter conhecido enfermeiras, faxineiras, manobristas de carro, médicos, né? Um monte de gente que a gente não costuma lembrar e também não costuma agradecer da maneira correta. Aliás, toda vez que eu encontrava no elevador ali com algum profissional de saúde, não importa, ou crachá, eu sempre agradecia, falei, olha, muito obrigado pelo trabalho de vocês, acho que a pandemia serviu para mostrar, para pelo menos quem quis ver, né, a importância do trabalho de vocês, esse trabalho de essa dedicação extraordinária, então muito obrigado por aquilo que você faz. E eu fiz isso repetidas vezes, sem me apresentar e sem querer saber quem era a pessoa. Não estava puxando prosa, eu estava simplesmente ali retribuindo muita gente que na hora que um paciente é, sei lá, liberado ou ele é curado, né, muita gente esquece de agradecer aquele monte de gente que leva uma vida bastante penalizada, acabam, sei lá, achando que isso se deve a alguma intervenção que, veja bem, o Papa está lá se o Papa, que pode mobilizar eu não sei quantos bilhões de orações ao mesmo tempo, ele está no hospital, ele não está esperando para que, sei lá, forças sobrenaturais o curem, ele está dependendo realmente da medicina. Então fica aqui duas dicas aqui. Em primeiro lugar, a gente reaprender, ou pelo menos aprender a reconhecer o trabalho extraordinário dos profissionais de saúde, né, ainda mais quando a infraestrutura ou as condições materiais não são exatamente, né, um hospital presidencial onde vai o Bolsonaro 6 estrelas, onde vai o Lula 5 estrelas, não é? Mas sobretudo numa rede que muitas vezes tem aí fragilidades. Então essa é a primeira questão. A segunda questão eu acho que é quase que um corolário, né, de um dos mandamentos do Radinho, que eu faça menos merda, que é o seguinte: o que eu percebo à medida que eu mesmo também estou ficando mais velho, estou com 60, e a gente percebe, né, as pessoas queridas da nossa família, que são mais velhas ainda, a gente percebe o que começa a acontecer com todo mundo, é que acho que faz parte da natureza humana, a gente vai falar bastante aqui sobre natureza humana, que é a nossa tendência de sentar em cima, né? Então, muitos dos problemas que eu vejo, é lógico, existem coisas completamente aleatórias, e a gente vai falar de aleatoriedade também, a gente também vai falar de acaso, como, por exemplo, sei lá, um câncer que aparece não sei da onde, um acidente pavoroso, sabe? Essas coisas. Mas muitas das coisas que a gente vê é um efeito meio bola de neve, né? É alguma coisa que foi crescendo, 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 normalmente a gente senta em cima, faz de conta que não vai acontecer nada, acha que vai ser protegido de alguma maneira, né? Aliás, um grande amigo meu, ele tentava racionalizar o seu comportamento um pouco, digamos assim, despreocupado com relação à saúde, ele sempre dizia, eu confio no progresso da medicina. Eu falei, puxa, então espero que esse timing aí seja mais feliz para o seu lado. Mas a impressão que eu vejo vendo meu pai, que teve uma vida absolutamente regrada, né, nenhum vício maior, sempre foi muito comedido, não bebeu, não fumou, não comeu que nem um louco, né, tem uma vida bastante, como hei de dizer assim, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, a gente está sempre falando de uma das características da natureza humana que os gregos já perceberam há muito tempo, né, os gregos têm uma palavra chamada híbris, que curiosamente em inglês você vê bastante, aqui em português eu nunca vejo, né? Híbris, ela descreve justamente essa embriaguez que a gente tem com a gente mesmo, né? Quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente acha que pode tudo, quando a gente acha que está abençoado, que tem algum destino manifesto, ou que nada vai acontecer com você, é aí que normalmente começa a desgraceira, é essa normalmente o ponto de partida de qualquer tragédia grega,
que termina, como você pode perceber pelo nome, de uma maneira trágica. Então, os gregos já tinham essa percepção que a gente tem essa tendência a se embriagar consigo mesmo, né, a esquecer qualquer outra consideração um pouquinho mais racional, e muitas filosofias gregas, não só gregas, né, outras filosofias também orientais, inclusive, talvez se encaixem num conceito grego de sofrosine. Sofrosine é a moderação. Sofrosine é quando você consegue controlar as suas paixões. Então, aliás, isso é uma questão bastante interessante, vamos falar aqui de anatomia peniana. Por que que quando você vê estátuas gregas, né, de heróis, Hércules, ou mesmo, sei lá, réplicas romanas, que o cara está lá pelado, por que que ele não tem um pênis descomunal, né? Por que que ele não tem ali, não está ali desfilando uma ereção gloriosa? Porque, veja bem, não é que eles tivessem o pinto assim ou assado, não é uma questão de fidelidade geométrica, não, a questão não é isso, a questão é que, para um grego e também para um romano, né, o cara que era um cara virtuoso era o cara que conseguia conter as suas paixões. Né? Então ninguém ia fazer uma estátua ali mostrando que ele era uma figura, sei lá, dionisíaca, né, embriagada dos prazeres, enfiando o pé na jaca. Não. Então, uma das maneiras de você mostrar que você era um cara, né, com a razão preponderando era você colocar ali a sua anatomia relativamente... Não era pudor, tá bom? Não era pudor, porque haja vista, se você já foi para Pompeia, recomendo que você vá nas paredes de muitas ruínas ali, tem um falo, vamos chamar de falo para não falar outra coisa, não é? Tem um falo gigantesco, então não é que eles não gostavam de ver órgãos masculinos em estado, como diria Milor Fernandes, com muita elegância, né, de libido in riste. Não é que nenhum preconceito contra falos com pintos descomunais. Né? Na verdade, era um símbolo de boa sorte. Né? Você tem, inclusive, em muitos museus, réplicas, não réplicas, ou mesmo a joia autêntica, que você podia pendurar no pescoço, que é um pênis ereto colossal, muitas vezes com asas. Né? O verdadeiro passaralho tem origens concretas, né? Mas de qualquer maneira, veja, isso era um símbolo de fecundidade, era um símbolo de boa sorte. Agora, quando você tentava atribuir isso a um cidadão virtuoso, ele até podia, sei lá, ter fama, né, de ser um cara bastante viril, mas ele era apresentado como alguém bastante ponderado. Certo? Certo. Que é isso que você deveria esperar de homens públicos, não é o que está acontecendo, deu errado, né? Agora passaralhos voam para todo lado. Bom, deixa para lá, se eu for uma pequena digressão, mas só para eu comentar de novo com vocês, que acho que uma das razões da longevidade do meu pai, além de uma 93, lúcido, muito lúcido, tem a questão genética, ou seja, sorte, também uma vida relativamente poupada, sorte também, não vou atribuir isso a nenhuma coisa astrológica ou divina, mas também, sobretudo, a um modus vivendi, a uma estética de vida, uma estética mais pautada de uma maneira bastante assumida, clara e vocal, que é da moderação. Né? Só que isso, na verdade, não é uma coisa muito típica, a gente normalmente arruma 1000 pretextos para ter todos os tipos de híbridos possíveis e imagináveis. Eu só estou contando isso, que uma hora a conta chega. Essa é um dos aprendizados de você fazer 60 anos, isso vale para mim também, eu também estou aqui enfrentando vários desleixos, coisas que eu deixei de lado, não, eu vou deixar isso de lado, qualquer hora eu vejo. Quando você vai ver, a coisa já começou a ficar meio complicada e muitas vezes já mudou completamente o cenário do que é possível. Muitas vezes algumas coisas se tornam irreversíveis, se torna um problema médico quase insolúvel, mas de qualquer maneira, isso é só essa dica, né? É lógico que isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque faz parte da natureza humana a gente simplesmente ignorar as coisas que contrariam aquilo que a gente gostaria de ouvir naquele momento. Isto posto, fica aqui registrado. Não então, vou reiterar o nosso lema, faça menos merda, e aí tem ali o corolário, porque um dia a conta chega. Mas então foi isso que acabou movendo aí um pouco algumas instabilidades na agenda da gente, mas ele está voltando para casa, agora vai ser cuidado em casa, em breve ele está na ativa de novo, conversando com a gente, contando histórias, né, compartilhando o seu horror com o estado do mundo, com os Trumps da vida, com os Putins da vida. Mas isso é um gancho interessante para a gente falar, já que eu falei aqui de várias coisas, né? Falei de natureza humana, falei de acaso, falei de coisas sobrenaturais. Tem uma questão que é muito interessante para mim,
estou pensando por onde eu começo, tá bom? Por onde eu começo, acho que eu vou começar pela última coisa que eu vi antes de conversar com vocês aqui. É um estudo científico, na verdade, não exatamente para chegar a conclusões definitivas e inquestionáveis, mas para propor um novo método de abordar uma questão muito complicada. Né? A questão muito complicada é a natureza humana, que muita gente prefere não acreditar. Né? Normalmente o marxismo e a esquerda gostam de imaginar que a gente nasce em branco, que a questão de natureza humana é uma construção, é uma falácia, que você pode fazer com os humanos o que você bem entender, não é mesmo? Você tem o behaviorismo, que muitas vezes tem um princípio parecido, mas lamento informar as evidências, eu quero celebrar, né, que as evidências desmentem um pouco essa esperança de que a gente seja uma tábula rasa, né, uma página em branco. Não. Então, esse é um estudo, eu vou dar o link aqui para vocês, eu acabei de ler, mesmo tendo acabado de ler, eu já esqueci alguns detalhes, mas os caras estão propondo um outro modo de tentar entender as motivações humanas. E esse modo está tentando usar uma coisa muito curiosa, que é a teoria das redes. Eles estão tentando identificar, sei lá, vamos jogar aí quais seriam possíveis componentes do comportamento humano. Então, mas vamos ver se a gente faz uma pesquisa, faz algum tipo de trabalho, né, junta os dados, para ver como que essas coisas se interrelacionam, se elas estão conectadas ou não, se algumas das hipóteses são desnecessárias. Né? E aí é uma metodologia, tá? É uma metodologia um pouco diferente e que leva em conta, inclusive, a questão evolutiva. Né? Eles querem tentar ver se esses fatores que você está tentando descobrir, se eles se explicam de um ponto de vista evolutivo. Aliás, vamos falar um pouco de evolução no final, então é uma boa maneira de terminar o episódio de hoje. Mas, pois bem, eles criaram aí um framework de você tentar identificar as conexões entre motivações, né? E num estudo preliminar, não com muita gente, 500, de novo, isso não é muito, mas é só meio para tentar validar se o framework funciona, então vamos botar isso para rodar com mais gente, não é? Mas eles conseguiram determinar 15 motivações básicas que são agrupadas em quantas? 5 categorias amplas. A primeira categoria que eles estão chamando de ambiental, motivações ambientais, motivações fisiológicas, lá vem o pinto de novo, não, reprodutivas, agora sim, fisiológicas, reprodutivas, psicológicas e sociais. Tá? Eles agruparam 5 guarda-chuvas. Agora, o que eles estão chamando, quais são os 15 motivos de verdade? Né? Na questão ambiental, eles estão colocando o impulso de você acumular, né, e de você transformar o seu ambiente, né, criar um ambiente diferente. Isso parece ser uma motivação. Na questão fisiológica, eles estão colocando 4 motivações: medo, nojo, fome e conforto, certo? Na questão reprodutiva, adivinha, né, luxúria, o desejo sexual, por assim dizer, atração, amor e cuidado. Ele está colocando a questão do sexo e do amor e do cuidado pelas crianças, pelos velhos, né, no mesmo pacote reprodutivo, porque afinal isso tem a ver, obviamente, com a perpetuação dos seus genes, não tem nenhuma surpresa aí. Na questão psicológica, eles colocaram só 2 fatores, né, a curiosidade e a nossa necessidade de brincar, que também não é exclusiva nossa, um monte de bicho brinco, vocês sabem disso, tá bom? E sociais, eles estão colocando afiliação, status, né, como você é percebido, né, nessa hierarquia humana, e justiça. Então, eles colocaram 15 fatores, e aí eles perceberam como que esses fatores se interrelacionam. Então, você pode ter, por exemplo, embora você tenha, de repente, curiosidade, isso ao mesmo tempo se articula com medo, porque de repente você pode ter medo de ser curioso demais. Você pode ter um fator como, por exemplo, atração sexual, que pode também bater de frente. Bom, eles estão tentando ver como essas coisas se articulam, né? E o que eles perceberam também é que isso varia conforme a faixa etária. Interessantíssimo, claro. Né? E aí, os jovens, por exemplo, as motivações mais fortes parecem ser status. Me faz lembrar da minha adolescência. Infelizmente, no Brasil, a adolescência dura até os 75 anos, mais ou menos. Né? Mas o status, e acho que também, qual era o outro que eles falaram do status? E, obviamente, luxúria. Obviamente, o carnaval está aí, a gente não vai precisar de ilustrações maiores.
Mas à medida que você fica mais velho, as motivações mudam e passam a ser medo e passam a ser conforto. O que explica porque talvez no mundo inteiro, né, à medida que a população está envelhecendo, a gente está elegendo, né, pessoas que estão justamente capitalizando em cima dos nossos medos, né, e justamente capitalizando em cima da nossa necessidade de conforto, que não tenha nenhum imigrante aqui roubando a nossa posição, e assim vai, assim vai, assim vai. Eu estou muito curioso, espero que esse framework, pelo menos ele é um pouquinho mais defensável. Eles citam o Maslow é aquele cara que fez... Maslow, a confusão é justa porque eu vou falar de dois Maslow daqui para frente. A pirâmide do Maslow, da hierarquia dos não sei do que lá, blá blá blá. O Maslow parece que teve contato com alguns povos originais, se não me engano, dos Estados Unidos. Ele ficou impressionado com algumas coisas, mas de novo, o trabalho do Maslow não é um trabalho que tem assim, não é que ele se estendeu muito, né? Não é que ele viajou muito, não é que ele se expôs muito para saber se a sua intuição aderia à realidade. Então, esse daqui pelo menos é um framework, é uma perspectiva, um modo de trabalho, né, que de repente você pode estender e ver como é que essas conexões se valem, se validam ou não com a realidade, certo? Que afinal o desejo último não é fazer uma bela narrativa, não é fazer uma história inspiradora, né? Não é botar a culpa, ou sei lá, em algum tipo de não, isso me faz lembrar. Falando em culpas, eu lembro que uma das coisas que realmente eu também estou aqui tendo que lidar com relação à idade são questões ligadas à ortopedia, né? Eu me lembro já de profissionais que, quando foram tratar, que tinha ali uma orientação bastante estrita, né? Olha, tá aqui, você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que fazer, né, exercícios e tal. Aí você leva, não, você leva para uma profissional excelente, super bem intencionada, muito correta, muito ética, fala, não, eu vou fazer do meu jeito. Na verdade, eu estou perseguindo aqui uma outra teoria, acabei de fazer um curso de não sei o que quântico, de não localidade, eu também estou vendo aqui uma técnica coreana que baseada no toque. Então, de repente, isso que você está sentindo agora pode ser reflexo de algo que aconteceu na sua fase embrionária. Aí você começa a ver que a narrativa pode ser linda, pode ser maravilhosa, mas perder tempo com isso me custou bastante em termos de probabilidades de cura posterior. Então, eu sei, em suma, voltando aqui para essa história, faz parte da natureza humana, a gente gosta de belas historinhas, a gente gosta de belas narrativas, inclusive a respeito de nós mesmos, né? Então, é muito interessante porque vocês acompanharam aqui a minha fascinação com vários episódios do The Rest is History, que é um podcast em inglês, sobre uma história nefasta, uma história muito perturbadora, né, de imensa perversidade, que é a história do Congo belga, né, como era chamado na época de uma maneira um pouco maldosa, sei lá, muito perversa também, acho que a palavra é essa, de o Estado Livre do Congo. O Estado Livre do Congo não era um Estado, também não era livre, né, e não era do Congo, ele era do rei da Bélgica. E não era da Bélgica, era do rei da Bélgica. Era um projeto pessoal de uma figura absolutamente maligna, né, que estava interessado só em lucro, em dinheiro. Ele nunca foi para o Congo, ele não estava nem aí para a África, ele queria saber como que ele podia ganhar dinheiro rápido. Ele estudou o colonialismo espanhol, ele estudou o colonialismo inglês, ele estava vendo o mesmo colonialismo português, como é que você fica rico à custa, né, de uma população inteira. E aí ele basicamente compra o que a gente chama do Congo hoje, do Congo belga, e ele instaura ali um regime nem sei, não dá para chamar de genocídio. Genocídio é uma palavra muito difícil, porque genocídio é quando você quer exterminar definitivamente uma cultura, uma etnia, que essa palavra ficou muito clara com o nazismo, porque aí é um projeto genocida de extermínio dos judeus. Ele arrumou lá uma história completamente estapafúrdia e as pessoas caíram de novo, né? A história não precisa fazer sentido, ela basta mover corações e mentes, e movendo corações e mentes, e aí eu volto para a questão dos 15 motivos, como que essas histórias funcionam, não pela lógica. Elas funcionam porque elas apertam alguns desses 15 botõezinhos, tem esses botõezinhos da motivação humana, então o medo, né, a necessidade de conforto, e assim vai, ok? Então, genocídio, notoriamente a questão do Holocausto, aí tem outros casos, talvez o genocídio armênio foi um genocídio, foi só uma punição. Então, no caso do Congo, parece que a intenção não era exterminar
todos os congoleses ou todas as etnias que estavam ali, não porque eles precisavam do cara trabalhando de graça, como escravo na base da chibata. Um dos símbolos, né, da presença belga era o chicote, o chicote é uma palavra de origem francesa, né, que era justamente uma chibata feita de couro de hipopótamo, que aparentemente tem um efeito sobre a cutis e suas camadas epiteliais mais profundas bastante destrutivo, né? Basta lá algumas dúzias para você estar completamente inutilizado. Pois bem, então ele monta essa máquina que custa uma quantidade muito difícil de calcular de mortes. Existem polêmicas a respeito, se foram milhões, se foi metade da população, se foi 10% da população, mas de qualquer forma foi gente para burro. Não é? Então foram 3 episódios, eu recomendo que vocês ouçam, caso vocês tenham interesse. Na verdade, isso acontece no final do século XIX, não é? Vale lembrar como é que o Brasil era na época, Dom Pedro II, etc., e a abolição da escravidão aqui, da escravatura aqui no Brasil, a pressão, bom, em suma. Mas aí eles fizeram um episódio final a respeito de uma obra literária. Aliás, uma tremenda obra literária. Aliás, um livro realmente extraordinário que eu recomendo que todos leiam. É um livro curtinho, né, chamado O Coração das Trevas, Heart of Darkness. Tá? Escrito por um autor chamado Joseph Conrad, e esse não é o seu nome, a história dele é muito interessante porque ele é de uma família nobre polonesa, mas onde ele nasceu, naquela época fazia parte provavelmente, será que fazia parte do Império Russo? Eu não sei se fazia parte do Império Russo ou do Império, acho que sim, de qualquer maneira, né? A família era polonesa, ou seja, falava polonês, mas ele nasceu numa região que aquele mapa da Europa, ali, aquela parte da Europa está sempre mexendo para lá e para cá, né? Hoje, onde ele nasceu, é Ucrânia. Né? Então, onde ele nasceu, Polônia, Ucrânia, Rússia, bom, depende do seu gosto, mas a família dele era polonesa, uma família aristocrática, e ele acaba, num certo momento, ele percebe que a coisa está meio feia, porque os russos querem matar todo mundo, sei lá, alguma questão qualquer com o Império Russo, né? Ele resolve virar marinheiro, né? E aí ele acaba virando marinheiro, indo para lá e para cá, então ele é de fato um marinheiro, ele realmente vai parar no Congo, ele presencia muitas coisas, ele volta, quando ele volta do Congo, ele escreve esse livro, Coração das Trevas. Então o nome dele não é Joseph Conrad, é um nome muito mais complicado do que isso, tem um Conrad no meio, mas o nome polonês é impronunciável, né? E o que é mais interessante, ou uma das coisas muito interessantes, é que ele escreve em inglês. Em inglês não é a língua mãe, ou como se diz em italiano, não é sua madrelíngua, né? Não é a sua língua original, na verdade é a terceira língua dele. E aí eu fico realmente admirado de alguém que escreve um livro na sua terceira língua, e esse livro é um dos clássicos da literatura em língua inglesa. Parabéns para o Conrad, e parabéns também, acho que por ele ter escrito isso por um imperativo moral, né, porque ele viu coisas que ele achou que ele tinha que compartilhar. Né, esse livro sai, acho que no final do século XIX, 1899, se eu não me engano, bolinha, alguma coisa assim, um pouquinho do século XIX. Esse livro sai antes do mundo começar a ser impactado pelas campanhas de denúncia. Um personagem muito interessante aqui é um Morel. Morel é um cara que descobre esse horror todo que está acontecendo e ele resolve sair pelo mundo fazendo campanhas humanitárias contra o Leopoldo II, denunciando, porque até então, isso é muito interessante, o Leopoldo II, ele mais ou menos como Trump, né, era um cara que dominava as novas mídias. Ele percebeu que havia jornais, que os jornais tinham demanda por histórias, que havia revistas, isso era uma coisa relativamente nova, e ele inventou um monte de narrativa sem pé nem cabeça, completamente falsa, mentirosa, cínica, hipócrita, né, de que ele estava fazendo um grande trabalho humanitário. Né, o que ele estava fazendo no Congo era salvar o Congo da selvageria, era levar o Congo para a civilização. Né? Então é um trabalho quase missionário. Então o mundo inteiro achava o Leopoldo II o melhor cara do planeta, certo? Até que o Morel começa a trazer, inclusive, evidências. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses de algo que eu só descobri hoje por um absoluto... Não foi acaso, não foi acaso, perdão. É porque eu assino a newsletter do The Rest is History. E na newsletter do The Rest is History eles colocam informações adicionais que eles não tiveram tempo de colocar no podcast.
Certo? Certo. E que informação adicional é de uma mulher que era uma missionária, agora missionária de verdade, né, não uma picareta, não é, que ela vai para o Congo, não é, e ela leva consigo uma inovação disruptiva, ela leva uma câmera Kodak. A Kodak tinha feito a Box Brownie, que era acho que talvez a primeira câmera efetivamente portátil, né, e ela leva essa câmera consigo, né, e muitas das fotos que o Morel utilizou para mostrar para o mundo, né, evidências incontestáveis, não tinha na época Midjourney, fake, não tinha deepfake, não tinha, era foto mesmo. Né, o que estava acontecendo, eu contei aqui do show de horror, né, de cabeças decepadas, mãos defumadas e decepadas, coisa horrível, né, e uma das fotos, que acho que é uma das fotos que teve mais repercussão, eles contam nessa newsletter o que aconteceu. Essa moça estava lá com o marido dela fazendo trabalho missionário e de repente chegam nativos desesperados falando, olha, a nossa aldeia está sendo massacrada, a nossa aldeia está sendo dizimada, vocês têm que nos ajudar. E eles tinham um pacote de folhas de bananeira, né? E eles estavam super aflitos para que ela visse. Aí quando ela abre as folhas de bananeira, tem ali uma mão e um pé de uma criança. Um pé e uma mão. Imagina você que veio da Europa, civilizadíssima, claro, uma pessoa religiosíssima, claro, e de repente o cara abre ali uma mão decepada de uma criança e um pezinho também, né? Aí ela fala, calma, isso aí, ninguém vai acreditar se eu falar, então bota isso aí no chão, senta aí que eu vou tirar uma foto. Eu não vou, se alguém quiser, eu vou dar o link como sempre eu dou o link aqui na descrição do episódio, que vai para o Spotify, vai para o Deezer, vai para ela, mas também tem o radinhodepilha.com. A qualquer momento você pode entrar no radinhodepilha.com e pesquisar lá, tá? Também tem um canal no Telegram, também tem um canal no WhatsApp. Quem quiser ver essa foto, tá lá, né? É uma foto bastante chocante, não só pela evidência material, mas também pelo absoluto desamparo, né, do adulto, né, local, nativo, que está olhando aquilo. Então, é difícil você fazer qualquer defesa, né, mais ou menos como o Bolsonaro tentando fazer as defesas patéticas, diante de uma evidência desse tamanho. Então, veja que interessante você conseguir denunciar o que estava acontecendo no Congo é também um desdobramento de uma inovação técnica, né? Na época, câmeras não mentiam. Certo, certo. É lógico que depois alguém vai dar um jeito, eu posso dar um link aqui muito interessante, né, para conseguir, usando técnicas fotográficas, para fazer com que você tenha uma foto junto a um parente querido seu que já morreu. Não que o cara foi lá no necrotério e botou alguém pendurado no gancho. Não, ao ectoplasma. Então, aliás, isso foi um grande negócio, eu vou dar um link aqui para uma reportagem, ou duas reportagens a respeito, que também no século XIX um cara descobriu um jeito, né, de fazer uma exposição dupla, né, na chapa fotográfica e parecer, ó, fica sentadinho aí, né, vamos fazer aqui um pensamento, o seu ente querido que já morreu, já foi enterrado, não está em lugar nenhum, né, que o seu espírito vai se materializar na foto. E aí o cara ganhava, né, pagava ali um troco, ganhava ali uma foto, em que aparecia um vulto atrás, assim, botando a mão no ombro, em posturas carinhosas, tal. Isso fez um sucesso louco, até o cara, obviamente, cair em descrédito, mas durante muito tempo, mesmo a fotografia, que sempre, em princípio, teria sido uma coisa fidedigna, descobriram como fazer isso para fins completamente, ou muito, pelo menos, questionáveis, certo? Certo. Mas vamos voltar aqui. Então, em algum momento, essa história do Congo bate no ventilador, mas só que quando o Conrad escreve esse livro, é antes disso. É antes disso. Ele escreve esse livro, ele recebe muito bem, aliás, é numa época em que os autores recebiam alguma coisa, né, faz muito, isso é quase ficção científica, hoje um autor recebia alguma coisa, tirando Paulo Coelho, não é? Mas ele traz esse livro, e o que é interessante aqui, que é um livro que hoje, com todo esse clima, né, de cancelamento, cultura identitária, em muitos lugares ele não é ensinado, ele não é citado, ou se é citado como um livro racista, porque ele, na verdade, ele poderia ter dado voz aos africanos, ele poderia ter dado mais protagonismo, mas ele simplesmente reforçou o imperialismo branco, blá, 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 blá. Mas, ok. Então, assistam a esse episódio hoje, se vocês quiserem ver ali uma boa análise dessa acusação do livro ser racista ou do livro ser imperialista, ele também, né? Mas o que é muito interessante aqui é que isso está sendo criticado por acadêmicos,
né? Então, o cara é como se fosse um acadêmico exigindo que um escritor escreva um paper. Ele não está escrevendo um paper, ele está escrevendo uma obra, né? Ele está escrevendo uma obra literária, ou seja, uma obra de arte, que os mecanismos são outros, né? Você tem outro mecanismo, e aliás, nesse ponto, o Coração das Trevas, do ponto de vista literário, é extraordinário, porque é um narrador dentro do outro narrador, é como se fosse aquela boneca russa, a matrioshka, uma história dentro da outra, as perspectivas meio mudam, né? Muita coisa não é dita. Então, só para dar um pouco de contexto desse livro, o Joseph Conrad foi mesmo para o Congo, entrou lá, viajou pelo Rio Congo e viu algumas coisas estranhíssimas, voltou meio horrorizado, mas ele não desceu e foi atrás, ele não pesquisou, ele não fez um trabalho investigativo, foi só o que ele experimentou. E aí, baseado em outras histórias de outras pessoas ali, ele acaba... Opa, uma sirene, isso... Aliás, eu estou gravando hoje com 2 microfones, vamos ver qual deles... Continuo testando um segundo microfone, vamos ver qual deles que eu vou usar hoje. Na segunda-feira eu conto qual foi o eleito, nesse processo de seleção natural dos microfones. Tá? Mas ele não fez um trabalho investigativo, não fez um trabalho acadêmico, ele só juntou algumas coisas, juntou suas impressões e fez esse livro. Então, esse livro... Se você não leu ainda, é muito parecido com o Apocalipse Sinal. O Apocalipse Sinal é sobre a Guerra do Vietnã. E aí você fala, mas por que alguém faz uma Guerra do Vietnã em cima de um livro do Congo do século XIX? A gente já vai entender por quê. Mas a história é a seguinte, esse livro começa com um personagem chamado Marlowe. Ele está num barco, né, e ele está contando para os seus companheiros ali, um barco que está saindo pelo rio Tâmisa, né, indo para o oceano, ele conta para os amigos dele o que ele viveu, o que ele ouviu no Congo. Então o narrador está colocando um outro narrador contando o que ele viu, e vai ter vários narradores, não é? Mas tem uma coisa, eu volto já para esse começo, tá? Mas aí o que ele vai contar é o seguinte, esse Marlowe teria sido imbuído de uma missão de tentar ver o que aconteceu com um funcionário exemplar, né, desse projeto do Congo. Né, esse projeto, na época, o grande interesse no Congo era o marfim, mais para frente a borracha, né, mas é o marfim. Aliás, essa foto que eu falei para vocês da criança morta, só para dar um pouco de contexto, o que aconteceu com aquela aldeia? Pois bem, num certo momento, a bola da vez deixa de ser o marfim e passa a ser a borracha. A borracha vem de uma planta no Congo que é diferente da nossa seringueira. Então o processo de extração é muito brutal, o cara tem que deixar o látex secar em cima da própria pele, o cara faz depilação todo santo dia de uma maneira involuntária. É um processo horroroso, e aí os colonizadores ali, eles botam metas malucas. Então o que tinha acontecido com aquela aldeia é que o cara não tinha batido a meta, então os colonizadores mataram a mulher e a criança porque ele não tinha entregado a meta de borracha. Ok? Então volta. Mas esse livro do Conrad era sobre a época do marfim ainda, tá bom? Então a questão tinha um funcionário lá que era um chamado Coronel Kurtz, né, que não é um personagem concreto. Existem vários personagens que podem ter inspirado. Infelizmente existem vários personagens que podem ter inspirado, porque esse comportamento não foi único, né? Várias pessoas piraram o cabeção exatamente do mesmo jeito. Mas, pois bem, esse Coronel Kurtz era um primor, era um orgulho da civilização ocidental, porque era um cara muito ilustrado, ele era um pintor, ele pintava, ele estava numa missão civilizatória, praticamente um homem do Renascimento, né? Ele era o símbolo dessa lenga-lenga que o Leopoldo II tinha inventado para justificar suas ambições comerciais, né, de enriquecimento. Então o Kurtz, em princípio, era um modelo, né, de tudo aquilo que o Congo deveria, né, do que estava acontecendo. Mas, e ele era, na verdade, além de ser esse homem do Renascimento, ele era o cara que tinha as melhores métricas, por assim dizer, da extração de marfim. Ele conseguia produzir mais marfim que todos os outros combinados. Uau, parabéns, é quase um CEO de uma startup, crescimento exponencial. Os investidores iam botar, quando me dá 3 Kurtz desse aí, é isso que eu quero. Mas, aliás, é muito interessante que o Conrad em nenhum momento fala em Congo, em nenhum momento ele fala em Bélgica, em nenhum momento ele fala no rei Leopoldo II. Né? Ele está sendo bastante genérico o tempo todo, né? Acho que justamente para dar um caráter generalizante com relação ao que ele vai falar. Então, num certo momento, esse homem do Renascimento, que é o Kurtz, ele faz um relatório brilhantíssimo, ele faz um paper praticamente sobre a exploração dos recursos, e no final ele solta uma frase estranha que como lidar com a selvageria
exterminemos todos os brutos. Então, se alguma vez você ouviu essa frase, exterminemos todos os brutos, vem do livro, certo? Aí o pessoal fica, o que está acontecendo? Tem uma coisa estranha, lá vai o Marlowe descobrir. Quando ele chega lá, ele vai vendo um monte de barbaridade no meio do caminho, coisas que ele não imaginava. O Marlowe, o Kurtz, tinha pirado o cabeção, ele tinha virado praticamente uma divindade local, tinha cabeças espetadas, mãos para tudo quanto é lado, o cara tinha feito um império maligno, ele já estava muito doente, então eles pegam esse cara que está moribundo, levam de volta no barco, e no barco o Marlowe vê o cara morrer, né, pouco a pouco. Né? Daí que tem uma outra expressão que vocês vão ouvir, e já ouviram de mim várias vezes, é que enquanto o Kurtz está ali agonizando, morrendo, completamente em delírio, né, o Marlowe está tentando entender o que passa na cabeça do cara, né, eles têm conversas que ele nunca conta exatamente quais são as conversas, né, com conclusões meio profundas, com conclusões meio perturbadoras, mas ele não conta qual é, e nas últimas palavras do Kurtz, né, na agonia, ele fala o horror, o horror. E o Marlowe fica com isso na cabeça, poxa, do que ele está falando exatamente, o que ele viu, o que ele está enxergando, porque a fisionomia dele é de alguém que tivesse deslumbrado, ou tivesse, como é que chama, levantado o véu das ilusões, né? Tivesse enxergado a verdade direta, alguma experiência de iluminação, né? E a única coisa que ele tem a dizer é que o horror, que o horror do quê? Do que ele fez, o horror da civilização ocidental, o horror da barbárie, o que quer dizer esse horror, né? Aí o Marlowe volta e assim vai, ok. E aí, não vou contar mais do livro, já contei bastante coisa, mas o que é muito interessante aqui é que no começo do livro, e eu me lembro muito bem dessa cena, eu lembro quando eu li, né, o Marlowe está ali na proa, está ali, não sei, tá, no bombardilho de barco, eu não entendo nada de anatomia barcal, não é? Ele está ali no barco com os colegas, contando as histórias dele, aí ele fala, olha, a Inglaterra... Imagina, a Inglaterra naquele momento era o píncaro da glória da civilização. Né? A Inglaterra já foi uma terra de trevas. Imagine que você fosse um soldado romano sendo enviado lá de Roma, né? Tudo muito bacana, muito arrumadinho, e mandam para você para um lugar muito longe, né? Para uma natureza que você não conhece. Você vai ficar acampado, cercado de povos que não falam a sua língua, povos que você considera selvagens. Então, em primeiro lugar, ele dá um tapa na cara de qualquer pretensão da raça branca, ou seja, o que for, porque, desculpa, né? Você pega a Alemanha, você pega a Inglaterra, você pega a Suécia, desculpa, eles não eram exatamente assim uma coisa avançadíssima no tempo da Roma Antiga, né? Eles estavam ali num estado bastante primitivo, né, de desenvolvimento. Eu não sei por que essa arrogância toda, né? Se não fossem os romanos, eles iam continuar provavelmente, nem sei o que eles iam continuar fazendo. Então, em primeiro lugar, isso. Perspectiva. Então, a Inglaterra e os ingleses nativos, né, sei lá, os saxões, os celtas, né, eles eram, nós já fomos aqui a escuridão, né, nós já fomos aqui a selvageria, né, vista pelos romanos. E aí, quando ele vai falar do Império Romano, ele fala, na verdade, todos os impérios é isso, é simplesmente ganância e brutalidade disfarçada de alguma coisa mais bonita, mas na verdade é tudo. Então você percebe logo de saída que ele vai, quando ele vai falar do que está acontecendo no Congo, ele não está só falando do rei da Bélgica, ele não está só falando dos brancos, ele está colocando uma coisa mais ampla. Ele está insinuando, e aí o que as cartas do próprio autor, do Conrad, revelam é que ele tinha uma visão muito pesada da natureza humana, que a natureza humana era essa mesmo, de brutalidade. Então, não era, veja, o rei do Congo era especialmente malévolo, porque cidadãos comuns belgas acabaram virando pessoas malévolas, e não por culpa da África, não, é porque simplesmente é isso que eu acho que ele está insinuando, é que a gente desconhece a verdadeira natureza humana, a gente fica aí dourando a pílula, falando, sei lá, líderes, CEOs, e falando sobre liderança, e falando sobre cultura corporativa, e falando sobre civilização ocidental. Eu falei, cara, desculpa, não. Né? Então, o episódio foi extremamente interessante, não é? O que eu fico sempre repetindo aqui para vocês, que muitas vezes autores literários, artistas, escritores, eles costumam ter, ou podem ter, uma
sensibilidade para uma série de complexidades que muitas vezes quem é acadêmico, quem é ideológico vai deixar de lado, né? Ele muitas vezes apresenta isso não de uma maneira que é propaganda de alguma narrativa estúpida, mas ele vai provocar de uma maneira ambígua. Tanto é que o livro ele nunca conta o que o Kurtz estava pensando, ele não conta todas as conversas com Marlowe, ele não conta. Você fica preso nessa ambiguidade porque simplesmente o mundo é ambíguo. E tem uma coincidência aí, já que eu falei do nome do Marlowe, que é esse personagem meio central aí. Marlowe é o cara que escreve, mais ou menos na época do Shakespeare, um dos clássicos da literatura, que é o Fausto. Fausto que depois vai ser reescrito pelo Goethe, etc. E Fausto é justamente um cara que resolve, ele é um cara que quer ter todo o conhecimento do mundo, ele quer ficar rico, ele quer ter, né? E ele ele faz um pacto com o diabo, né? Ele faz um pacto com um demônio, é o pacto faustiano. Né, o demônio chega lá para o Fausto e fala, eu vou te dar tudo o que você quer, mas eu vou levar sua alma, você vai para o inferno. Não é? Então, você vê que tem ali, né, já na psique, no pensamento europeu, essa desconfiança, né, de que, veja bem, toda essa autoimagem que a gente tem de iluminismo, do projeto, sei lá, da racionalidade, na verdade pode ser um verniz muito pequeno. Né? Na verdade, a gente pode ter uma natureza aí que é indissociável, que não adianta Dr. Jekyll e Mr. Hyde achar que a gente vai conseguir, né, virar Teletubbies, que é uma coisa que sempre me incomodou quando botaram para fazer primeira comunhão, todo mundo parecia Teletubbies, eu achei que tinha alguma coisa esquisita ali. Mas vamos voltar aqui, eu tinha prometido, vamos ficar com essa história na cabeça, eu tinha prometido falar aqui de acaso, não vou falar primeiro de uma questão de metodologia, não é? Até o ChatGPT me ajudou nessa história. Eu fiquei muito feliz porque na hora que eu pedi a ajuda para o ChatGPT, ele usou como referência a revista Questão de Ciência, que é da Natália Pasternak e do marido dela, Carlos Orsi, que é uma revista de ciência e que tem um trabalho extraordinário. O ChatGPT usou isso como referência, eu fiquei muito feliz, até dei os parabéns para a Natália, para o Carlos, acho que eles gostaram. Né? Eu fiz uma pergunta sobre um tema que estava nas manchetes, um tema muito difícil, que era uma pesquisa, em princípio, científica, tentando comprovar o gene ou os genes da espiritualidade. Então, acho que é uma Universidade Federal de Juiz de Fora, estão lá os médicos, os caras já escreveram um livro, publicaram um paper numa revista psiquiátrica, não é? Mas acontece que eles resolveram ver se a mediunidade espiritual, né, essa capacidade de você entrar em contato com outras realidades, né, se isso tinha alguma razão genética, porque eles acreditam que você tem um equipamento anatômico para isso, que é uma glândula pineal, que até agora nunca vi. Bom, ok, deixa para lá. Então, isso fez manchetes, acho que a própria Globo News, um dos seus jornalistas é espírita, que é o André Trigueiro, ficou empolgadíssimo, né, porque ele acha que finalmente a ciência está conseguindo ouvir o transcendental, né, transcendental, eu sempre acho que é alguma coisa odontológica, mas não é. Mas aí tem o seguinte, né, independente do que qualquer um acredite aqui, do ponto de vista científico, o trabalho é muito complicado. Porque o que ele fez? Ele pegou 50 pessoas, que não é exatamente uma amostra gigante, e ele pegou 50 pessoas, incluindo pessoas que se declaravam e que eram consideradas médiums, ou seja, é uma autoafirmação, certo? Não é que o cara provou em algum teste, não. O cara, ele fala, eu sou médium, eu vejo o que os outros não veem. Né? E membros da família desses, assim ditos, médiums. E aí eles teriam feito um mapeamento genético e aí eles descobriram que 1/3, sei lá, dos números, 1/3 desses médiums tem não sei quantos genes diferentes do resto da família, ok, né, parabéns, e que parece ter ali alguns genes que só se encontram nesses caras que, em princípio, são considerados médiums. Tem várias questões aí. A primeira delas, obviamente, é o tamanho da amostra. A segunda é a própria questão de você pegar pessoas que se declaram alguma coisa, não tem como você validar. A terceira é você comparar isso com a própria família, porque também a família pode ter influenciado, não sei. Né? É como se você fosse estudar um corintiano e aí você vai ver se a família tem os mesmos genes, mas normalmente uma família de corintianos, todo mundo é corintiano. Bom, sei lá, por razões sociais, né, não genéticas. Mas aí tem uma questão que é um ponto mais frágil ainda, que é a questão de isso, o estudo assume que efetivamente exista alguma coisa transcendental. Né? E isso, ok, é um pouco... então você está tentando provar que existe alguma base para alguma coisa que você não consegue provar que existe. Então,
Eu vou dar o link aqui para o texto da revista Questão de Ciência, muito bom, você pode tirar suas próprias conclusões. Vou dar o link aqui para o que o ChatGPT disse a respeito, você pode tirar suas próprias conclusões. Mas eu quero falar aqui sobre acaso. Você fala, nossa, que coincidência que tal coisa aconteceu. Isso certamente foi uma intervenção dos anjos, ou dos demônios, ou porque você jogou pedra na cruz, né? O acaso, né? Eu sonhei com tal coisa e aconteceu alguma coisa bastante parecida. Nossa, o destino nos uniu, veja, onde já se viu, que coincidência, duas pessoas com o mesmo... Bom, então, em suma, o problema é que a mente humana é muito ruim para avaliar probabilidades, não é natural. Então, eu vou dar um link em um programa muito bacaninha, em que o repórter vai falar com um gênio da matemática, um cara que recebeu o prêmio, como é que chama? Prêmio, já esqueci, Field, de matemática, o cara é um monstro, e que esse gênio fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar papel e lápis, faz de conta que você está jogando uma moeda, e você vai anotando para mim quais são os resultados. Eu falo, não, você não vai me dar uma moeda? Não. Pensa, se você estivesse jogando uma moeda, o que você acha que seria uma sequência razoável? Aí, sei lá, faz 25 vezes aí. Aí o cara começa, bom, sei lá, deu cara, então qual será que é a próxima? Aí ele tenta criar uma sequência aleatória, certo? Aleatória significa não tem nenhuma lógica, você não conseguiria prever. Aí o matemático falou, então tá bom, agora eu vou tentar adivinhar o que você fez. Você jogou cara. Aí falou, não, foi coroa, tá bom, então a segunda você falou tal coisa. E aí o que acontece é que o matemático começa a acertar que nem um louco. Na verdade, das 25, ele errou 6. Ou seja, ele teve 75% de acerto, que é muito maior do que qualquer experimento que já tenha sido feito com coisas paranormais, né? Nunca é tão alto assim. O que acontece? O cara era um médium, o cara era, sei lá, lia pensamentos, né? Não, o que acontece é que a maneira como a gente imagina o acaso é previsível, né? Você nunca vai imaginar que você vai jogar a moeda e vai sair cara 4 vezes. Parece impossível, né? Se alguém falar, olha, eu joguei a moeda e saiu 4 vezes, fala, nossa, essa moeda está viciada, você tem poderes mágicos, né? Você rezou para alguma divindade satânica. Não, na verdade, é perfeitamente possível, né? E aí, se você fizer a conta, a probabilidade que saia cara, ou coroa em 25 é muito alta, mas nós não conseguimos imaginar, para a gente isso não pode ser, porque tem um padrão. Então, é muito curioso, aí eu vou contar uma anedota aqui, eu vou ver se eu procuro a fonte disso, mas eu me lembro que numa das versões do iPod, ele colocou uma versão shuffle. Shuffle era para você embaralhar as músicas e colocar numa sequência aleatória. O que o programador fez? Botou ali uma função aleatória, certo? Certo. A questão é que as pessoas começaram a reclamar, pô, isso não é aleatório. Tocou 3 músicas do mesmo cara, uma depois da outra, ou então a mesma música tocou 2 vezes. Porra, isso não é aleatório. Na verdade, era aleatório. Na verdade, é perfeitamente possível, do ponto de vista de acaso, que isso aconteça. Mas para a gente não é. A gente vai ver algum sentido oculto nisso. Então, a Apple teve que mudar o algoritmo para ele não ser aleatório, simplesmente para ele tentar não repetir nada, né? Que aí a gente vai achar que é realmente aleatório. Nós somos péssimos juízes do acaso. Então, você pode, por exemplo, eu sempre fui um péssimo aluno de probabilidades, sempre me deu dor de cabeça, eu sou muito ruim em probabilidades. Matemática nunca me deu dor de cabeça, mas probabilidades me dá enxaqueca, não é? Mas se você quiser saber, por exemplo, se tem uma turma de 50 pessoas, qual é a chance que 2 tenham o mesmo aniversário? O mesmo dia, não vamos falar de ano, vamos falar de mesmo dia. Tá bom? Quantas pessoas, eu estou numa classe de 50 pessoas, qual é a chance que tem outra pessoa que tenha nascido 17 de outubro como eu? Você fala, nossa, deve ser baixíssimo. 97%. 97% de chance que numa turma de 50 pessoas tenha 2 pessoas com o mesmo aniversário. E o cálculo é matemático e não tem o que fazer. Mas nós somos péssimos com isso. Então, quando a gente vê coisas que são completamente aleatórias, aí tem várias questões. A gente vai achar que não são, né? A gente vai querer preferir alguns resultados e atribuir a alguma divindade benfazeja, ou então a gente vai achar que foi alguma coisa que você fez na infância, que você, sei lá, se masturbou no dia que você não podia, não é? Então, nós não somos bons avaliadores dessa questão, né? Talvez seja por isso que a gente prefira acreditar em narrativas que pareçam mais, sei lá,
que apertem os botõezinhos certos das suas 15 motivações, que eu não sei a sua faixa etária, né? Talvez eu já esteja na faixa etária do conforto e do medo, porque efetivamente eu estou com medo, e talvez eu esteja um pouco acomodado, mas se eu tivesse tão acomodado assim, eu não estaria me expondo o dia inteiro, todo santo dia, há 8 anos, a conhecimentos que eu não tinha e que simplesmente reescrevem tudo que eu podia imaginar a nosso respeito, né? E eu estou compartilhando isso aqui com vocês, e ufa, é isso, mas assim, não sei exatamente como concluir esse episódio, né? Acho que uma das conclusões é que as coisas não são exatamente como a gente imagina, como a gente gostaria que fosse, não é? As coisas são como são, né? Quer a gente queira ou não, né? Mas acho que a grande conclusão aqui é que, por favor, façam menos merda, não deixem as coisas virarem bola de neve, porque um dia a conta chega, mesmo para o Leopoldo II, quem sabe para o Bolsonaro, vamos torcer. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.